1984, o ministro Alexandre de Moraes, que é um juiz do Supremo, pediu, vocês devem ter acompanhado hoje, a extradição e prisão de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, foi para lá para a segurança dele, né? E então, isso que já pediu ao Ministério, isso foi dia 5 de outubro, já pediu ao Ministério da Justiça, já avisou a Embaixada Americana, né? Segundo o pedido, seria uma demanda da Polícia Federal sob o argumento de organizar ataques à Constituição, aos poderes constituídos e à democracia. Eu não sei se vocês viram esses ataques, eu realmente não vi. O último ataque que eu vi foi do MST com a Via Campesina, que atacou a Associação Nacional dos Produtores de Soja, no Lago Sul, aqui em Brasília, e a Associação dos Produtores de Milho, a Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, né? O que vai acontecer é que vão tornar o Alan dos Santos famoso, né? Vão dizer para os americanos que aqui há crime de opinião, né? E, de novo, a Constituição fica olhando, esperando que seja obedecida no artigo 220. Né? Eu fico pensando em tudo isso, né, no artigo 9 da Lei do Abuso da Autoridade, porque toda hora é uma prisão, está lá na Lei de Abuso da Autoridade, se a prisão tem realmente respaldo na lei maior, que é a Constituição brasileira. Aliás, na Nicarágua, o sandinista Daniel Ortega mandou prender agora o presidente e o vice-presidente do Conselho Superior de Empresas Privadas da Nicarágua. Equivale a prender a diretoria da CNI, ou da CNA, ou da Confederação Nacional do Comércio, ou da Fiesp. É mais ou menos isso, né, que aconteceu lá. Quem mandou prender foi o chefe de polícia, que é pai do genro de Daniel Ortega. É assim que funcionam as coisas. E aí eu lembro que a Organização dos Estados Americanos está exigindo a libertação imediata dos candidatos presidenciais. Vai ter eleição daqui a pouco mais de 2 semanas e os candidatos estão presos, porque o Daniel Ortega quer se reeleger. Inclusive a filha da ex-presidente Violeta Chamorro, a Cristiana Chamorro. Mas não é só ela, não, candidata que está presa, né? Os Estados Unidos já disseram que essa eleição vai ser uma farsa. Também, né, neste mês, a Sociedade Interamericana de Imprensa concedeu o grande prêmio Liberdade de Imprensa a um jornalista preso na Nicarágua, o Holman Chamorro, né, e outro jornalista preso em Cuba, o Constantin Ferreiro. Né? O presidente do Comitê de Liberdade de Imprensa da Sociedade Interamericana de Imprensa, o Carlos Hornet, disse, aspas, a Sociedade Interamericana de Imprensa não deixará de levantar a voz e denunciar as atrocidades contra eles e as dezenas de jornalistas que são perseguidos, encarcerados e forçados a exílio. Olha, a gente está diante de um caso, né, de um filme cujo roteiro já estava apontado aí, e vínhamos conversando aqui sobre esse desfecho, que no caso está atingindo um jornalista chamado aí de maneira não casual pelo consórcio, né, de ex-veículos de imprensa como blogueiro, né? Nós estamos vendo desfecho desse roteiro anunciado que consagra o exercício do direito à margem da lei. Então, o que nós estamos assistindo é uma perseguição. Eu acho, Vitor, que inclusive nem é uma perseguição. Eu acho que esse caso, esse pedido de prisão do Alan dos Santos, não é nenhuma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra ele. Isso aí faz parte de uma alegoria. Isso faz parte de um roteiro demonstrativo de ação política, suposta ação política, né?
Então, é isso. Faz-se esta ação à margem da lei para dizer o seguinte: este ministro, este Supremo Tribunal Federal está combatendo o mal, está combatendo as sombras, está combatendo os negacionistas e os bolsonaristas. Isso é uma cantilena. Isso aí é uma historinha, né? Isso aí não tem nada absolutamente a ver com os alegados motivos dos inquéritos, que seriam de fake news, não vou nem comentar, né? O inquérito do fim do mundo, e de alegados atos antidemocráticos, né? Porque não há nenhum ato antidemocrático representado, demonstrado nessa peça. Absolutamente nenhum. Há suposições, há o que o ministro Alexandre de Moraes chama de indícios, né? Então, nós já sabemos que esses inquéritos eles são forrados com uma subliteratura policialesca, né? Eles não têm o que a base do direito exige, que são as fundamentações factuais. Agora, qual é o grande, a grande lástima desta situação? É que a sociedade está assistindo a um ministro, não só ele, mas ele principalmente, o ministro do STF, usando as suas prerrogativas, a sua investidura de servidor público para fazer política. Então, assim, você pensa, ele está querendo algum tipo de vingança contra esse jornalista. Não tem nada a ver com isso. Ele está criando aquela história para aparecer na Veja, na capa da Veja, como a muralha da resistência democrática. São ações exorbitantes que estão sendo sancionadas por esses outrora veículos de imprensa. Eles estão brincando dessa história. Eles estão, como fez também a reportagem citada por você da Folha de São Paulo, transformando fonte de informação em informante. Eles estão fazendo uma pirueta semântica para criar uma suposta perseguição do bem contra o mal, né? Isso aí é terrível, porque, volto a dizer, casos de servidores, de mandatários, enfim, de autoridades usando de maneira indevida as suas atribuições, não é novidade. A novidade é a sociedade compactuar com isso. A novidade é a sociedade que se diz legalista aceitar esse tipo de histrionismo, né? Esse tipo de cenografia à margem da lei.